o demônio mesmo fazia o mal voltar para a pessoa. O demônio era mau, ele fazia o mal para os outros e fazia o mal voltar para a pessoa. O mal voltava. O que tinha que fazer? Perdão, Jesus. Fala perdão, Jesus, o demônio saía. E o mal que a gente fez não vai voltar, porque a gente se arrependeu e pediu perdão. Mesmo que não tenha se arrependido e peça perdão, uma hora o arrependimento vai chegar no coração. Só a pessoa que já tem malícia no coração, que faz o perdão para fazer, que pede perdão para fazer uma pose na frente dos outros, entende? Então, mas a gente consegue saber quem é que pede perdão e quem não é. Até fazer, não é nem fazer uma pose na frente dos outros, falar perdão na frente dos outros é libertador. É libertador falar perdão na frente dos outros. Então era isso que eu queria falar, que o perdão na vida da pessoa é como essa restauração da bolsa que estava destruída, toda suja, e Jesus foi lá, limpou, lavou. É o coração da pessoa. É como se a bolsa fosse o coração da pessoa. Jesus pegou, porque a maldição fica no coração da pessoa e a bênção fica no coração da pessoa. Então Jesus pegou o coração dessa pessoa que fez muitos pecados, lavou, passou todos aqueles produtos e esfregou, deixou de molho, depois pegou aquela lixa, lixou como ele fez na bolsa lá. Depois ela ficou novinha em folha, o coração ficou novinho em folha. O coração ficou liberto, foi liberto, o perdão Jesus libertou e Jesus foi lá e limpou todos os pecados do coração dessa pessoa. E eu queria citar, eu fiz as minhas anotações ali, e eu queria citar um conhecido daqui. Eu conheci ele de vista, daí outro dia a gente foi no hospital e ele precisava de uma carona, daí eu ofereci a carona pra vir com a gente. E de vez em quando eu encontro ele fala, e sempre me convidando para ir na igreja católica. E eu sou da evangélica, mas eu posso ir na igreja católica. Em fevereiro eu fui que eu vou postar, eu fui no passeio da Nossa Senhora dos Navegantes, que eu respeito os santos, são pessoas que deixaram exemplos, só que não se adora imagem, e eu não adoro imagem, e tem muitas pessoas ali também que não adoram imagem, elas só veem como referência. Eles veem como referência, como uma pessoa boa para seguir o exemplo delas, porque para eles é mais fácil seguir o exemplo dessas pessoas que eram santas, que também já tiveram demônios, mas conseguiram serem boas, conseguiram se libertar, morreram boas, fizeram muitas coisas boas que ficou na história delas, na memória delas. Então, é mais fácil eles pensarem que essas pessoas como santos, é mais fácil a gente ser como elas, as pessoas como santos, do que ser como Jesus, porque Jesus não tinha pecado nenhum. Aí que tá, porque eles acham que eu nunca vou ser como Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nunca pecou na vida. Eu já pequei, como é que eu vou ser como Jesus Cristo? Perdão, Jesus liberta o coração, Jesus Cristo vai lá, limpa o coração e apaga todos os pecados. Você fica igual a Jesus Cristo. Não é segredo, é lógica, é raciocínio lógico. Você fica sem pecado, igual a Jesus Cristo. Você não precisa ser como os santos da Igreja Católica, que são pessoas que viveram e fizeram bem, fizeram coisas boas, os atos bons deles que serviram de exemplo, só que já pecaram também. Só que você não precisa ser como eles, vocês têm que ser como Jesus Cristo, porque eles também já pecaram. Mas quando eles pediram perdão, eles ficaram igual a Jesus Cristo. Então você tem que ser como eles no perdão Jesus. Quando eles pediram,
Vocês têm que ser como eles no perdão de Jesus, quando eles pediram perdão, quando eles se arrependeram. Depois disso, você tem que ser que nem eles. Daí sim você pode ser igual a eles. Entende? Perdão de Jesus apagou todos os pecados. Que é o que acontece no batismo nas águas. A gente se batiza nas águas, todos os pecados são perdoados. É como se fosse um perdão de Jesus. Está entregando a sua vida para Jesus. Todos os pecados são perdoados e você fica igual a Jesus Cristo. Daí esse homem, né, que me convida sempre para ir na igreja, para ir com ele e a esposa na igreja católica, ele sempre conta a história dele, que ele era da droga, que ele largou as drogas, que ele bebia muito, que se eu não me engano ele bebia também, mas que ele era das drogas, né, e como é difícil sair das drogas, né, eu tenho um irmão que é das drogas, e a gente sofre muito desde que ele era criança, porque foi uns empregados aí de um patrão do pai que parece que deram droga para ele criança. E daí ele usou drogas quando criança. E daí é um sofrimento. E ele conseguiu. Daí eu trouxe ele de exemplo por causa disso, porque, meu Deus do céu, e esse homem vai na igreja, esse homem fala do amor de Deus, ele fala da libertação. O que é a libertação? Perdão, Jesus. Perdão, Jesus é a libertação. Apocalipse é a libertação dos demônios, é a destruição do inferno. Perdão, Jesus. A libertação é a mesma coisa que perdão. É a mesma coisa que perdão, Jesus. Porque o perdão é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, o sofrimento de Cristo é o perdão dos nossos pecados, para que a gente pudesse pedir perdão. Para que a gente pudesse pedir perdão. Porque antes de Jesus Cristo sofrer na cruz, podia pedir perdão. Mas não é que Deus não aceitasse. Era a lógica imperfeita, aqueles que gostavam do demônio, que se viraram contra Deus, que tinham inveja de Deus, que foram expulsos do céu. Eles diziam, não, Deus, é lógica. Como vai pedir perdão se no céu não tem perdão? Nós somos expulsos do céu porque não tinha perdão. Como que eles aqui no mundo podem ter perdão? Não pode ter perdão. O que teve que acontecer? Jesus Cristo teve que vir morrer na cruz para que o perdão fosse aceito no mundo espiritual. E ele foi aceito, porque por causa de um sacrifício. Gente, chega a correr assim, ó, lágrimas no meu olho seja a coisa por causa da cruz de Cristo. E na igreja também era assim, as pessoas, a cruz de Cristo é tão poderosa que as pessoas choravam, assim, ó, quando aparecia a luz de Cristo, uma música da cruz de Cristo, na encenação, no teatro, a cruz de Cristo faz a gente chorar, que imagina se a gente não tivesse a cruz, se a gente não tivesse sofrimento desse homem. Esse homem tinha que sofrer por todos, porque tinha que ser um inocente, tinha que ser uma pessoa sem pecado nenhum, e ele sabia que se ele não pecasse, se não tivesse nenhum pecado, ele ia morrer numa cruz, como se fosse um vilão, porque ele levou a culpa dos outros, que é o que eles fizeram comigo quando eu trabalhei lá, né, vou falar na polícia, onde eu trabalhei lá, que isso já era minha honra, levei a culpa dos outros, as pessoas, você vai pedir perdão e não vai fazer mais isso, mas eles não colocaram. Agora não, porque já foi tudo destruído. Mas antes você pedia perdão e eles iam colocar a culpa em você, mesmo você não fazendo mais. Mesmo se fosse uma pessoa. Por que uma pessoa do tráfico não conseguia sair? Porque mesmo que ele saísse, ele ia levar a culpa, ele ia ser preso no lugar de outro, porque ele não estava mais fazendo. Então ele tinha que continuar fazendo, porque isso garantia que os policiais não prendessem eles, porque eles ganhavam dinheiro com isso. E isso foi o que eu descobri, o que eu postei, o que eu falei para todo mundo, e onde eles me perseguiram, que não conseguiram me prender, até de várias coisas. Meu Deus do céu, foi um sofrimento horrível, até eles conseguirem me internar. E eles achavam que tinham conseguido me parar,
que não, ninguém mais vai ouvir a Luana porque porque ela foi internada, eles vão saber que ela é doida, ninguém vai ouvir o que ela tem para falar. E de fato as pessoas vão achar isso. Só que eu não vou esconder nada e vou contar o que aconteceu comigo e que a pessoa que tem o Espírito, que tem, porque todo mundo tem o Espírito Santo, só que quem tem o mal no coração, o Espírito Santo fica apagado. Então, quem tem o Espírito Santo, Deus, quem tem Deus vai tocar no coração dessa pessoa. E a pessoa vai me ouvir e a minha palavra vai entrar no coração dela. Então, o que é isso? Isso é fé. E esse homem esse que eu tô falando, que me convida para ir na igreja católica, ele se libertou das drogas indo na igreja católica. E ele fala disso, que usava drogas, né, que era um sofrimento, e ele conseguiu se libertar. Então, o que aconteceu? Ele se arrependeu. O arrependimento é pedir perdão. E o que ele fez? Ele foi perdoado e se libertou das drogas. O que é se libertar? Além de pedir perdão, é o entendimento, é a sabedoria. O que é a sabedoria? Que uma moça hoje me falou que eu era muito sábia, viu o meu vídeo e disse que eu era muito sábia. Ela sempre fala que eu sou muito sábia. E ser sábio é isso, é ter lógica. As coisas têm que nem um texto de interpretação, que nem a interpretação de texto. As coisas têm que fazer sentido, tem que ter lógica. Tudo que colocar num texto tem que ter lógica. Tudo que a gente colocar na nossa vida tem que ter lógica. Só que tem a lógica do bem e tem a lógica do mal. A lógica do mal deles é quanto mais mal você fazia, mais você prosperava, você ganhava ajuda deles, prosperava da forma deles, eles que escolhiam. Entende? Só que tinha que fazer o mal, tinha que fazer o que eles mandavam. Para o mal não acontecer para eles, entende? Então era uma coisa que enganava eles. E a lógica do bem de Deus, mesmo que eles fizessem o mal, a gente prosperava em espírito. A gente passava pelo mal, mas Deus estava sempre protegendo. Deus está sempre protegendo. Deus está sempre protegendo a gente na lógica do bem. Eu nunca vou me arrepender de fazer o bem. Nunca vou me... Jesus Cristo nunca vai se arrepender de ter morrido numa cruz por todos nós. Ele sofreu muito, mas ele não vai se arrepender. Porque ele é bom, porque ele é santo, porque ele nunca teve pecado, porque é lógica do bem. Ele salvou todo mundo. Imagina o mal que ia ser, o sofrimento que ia ser. Quem tem a lógica do bem não quer sofrimento. Ninguém que é da lógica do bem quer sofrimento. E Jesus Cristo fez isso. Ele não se arrepende. Eu não me arrependo do bem que eu fiz. Então, quando a gente fizer, tem muita gente que diz assim, a gente faz as coisas para os outros não agradecem. Faça a sua parte. Que nem hoje eu vi uma moça postar que elas colocam o que passa na vida delas, né? Daí ela postou assim que ela tinha se arrumado bem bonita, fez o cabelo, fez a unha, a sobrancelha, ficou linda, maravilhosa. Daí foi no shopping com o marido, toda maravilhosa, e o marido olhou para outra. Daí acabou com ela. Ela colocou. Daí eu disse pra ela, nossa, você até agora empoderou a gente, estava linda, maravilhosa, saiu com o marido, e deixou o marido acabar com o empoderamento dela. Se ele olhou para outra, a gente também olha. Imagina se ela nunca olhou para um homem bonito, se passar um homem bonito não vai olhar. Claro que a gente olha, só que claro, a gente tem que olhar com respeito, não desejando. Nossa, que moço bonito, né? Nossa. É assim. Agora não com, né, com aqueles desejos, aquelas coisas. Daí é uma coisa que Deus não aprova, daí é pecado. Agora, olhar as pessoas, ver a pessoa como bonita, reconhecer que a pessoa é bonita,
é uma coisa, e tem outras coisas. Tem pessoas que são lindas e maravilhosas, as pessoas mais lindas e maravilhosas são pessoas que por dentro não são tão boas assim, precisam do perdão e arrependimento. Então não é porque é difícil ser bonito. Eu era feia e depois que eu alisei meus cabelos eu fiquei bonita. Então eu não fiquei tão bobalhona. Mas tem muitas pessoas que são bonitas desde nova, que as pessoas bonitas, é difícil a pessoa bonita ser boa, ser linda por dentro. Ela é linda por fora e por dentro. É difícil encontrar, não é impossível encontrar, mas é difícil. Então, vai acabar minha bateria. Deixa eu ver se eu consegui falar tudo que eu queria falar. Falar que é o que acontece com quem pede perdão no mundo. Que eu falei, né? Quem pede perdão no mundo espiritual, quem pede perdão e se arrepende, espiritualmente, Jesus Cristo limpa o nosso coração, limpa todos os pecados, como aconteceu com esse homem que foi para a igreja, se arrependeu, pediu perdão, né? Ele não falou isso, mas com certeza aconteceu isso. Ele se arrependeu, por isso ele largou as drogas. Se ele não se arrependesse, ele não teria largado. E se arrepender é se libertar. O perdão é se libertar. E veio a lógica dele largar as drogas. Eu amo ver vídeos de restauração, dessas coisas assim, tá tudo encardido, e eles lavam e fica tudo limpo. Eu amo isso, então eu amo pessoas assim. E a gente tem que amar pessoas assim. Uma vez quando eu vim de Floripa e fui na igreja aqui de Garopaba, na quadrangular de Garopaba, e daí eu falei com uma vizinha aqui que eu ia com ela, e ela tava falando mal, assim, né, das coisas, e ela tem um marido usuário de droga, já foi casada com um traficante e tal, e ela tava falando, assim, que não podia, que tava julgando as pessoas dentro da igreja. Daí eu falei pra ela assim, tá, imagina se um assassino que foi preso por assassinato e pagou, né, foi preso e saiu, fosse pra igreja então. Daí ela disse, não, ui, cruzes, Deus o livre. Como assim? Sabe? Cadê o perdão? Cadê Jesus Cristo no coração dela? Não tinha Jesus Cristo no coração dela. E isso assim, se uma pessoa que foi condenada por assassinato for para a igreja, sente do lado da pessoa, ajude essa pessoa, trata o coração dela. Se ela tá lá buscando arrependimento ou já se arrependeu, melhor ainda, a gente precisa apoiar essas pessoas, porque depois que se arrepende e pede perdão, Jesus Cristo vai lá, limpa o coração dessa pessoa, limpa todos os pecados dessa pessoa e a pessoa volta a ter um coração limpo, ela volta a ser como Jesus Cristo, sem pecado nenhum, ser como Jesus Cristo. Ela é uma pessoa como Jesus Cristo, mesmo já tendo matado alguém, mas ela se arrependeu. Esse é o poder do perdão, o poder do arrependimento. É muito importante o perdão, assim como a cruz de Cristo é muito importante. E eu amo pessoas restauradas. Amo pessoas restauradas que já pecaram muito e que não pecam mais. Eu amo pessoas assim. E Jesus e Deus também. Quanto mais pecado a pessoa teve e se arrependeu, mais Deus ama. Tem uma passagem na Bíblia disso. Vou ver se eu consigo me lembrar exatamente qual é para colocar aqui. E tem é aquela passagem assim, ó, que fala que Jesus Cristo fala assim, ó, os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino do céu na frente de todos vocês, dos mestres da lei e dos fariseus, que eram pessoas que sabiam da Bíblia, que não tinham esses pecados de prostituição e de cobrar impostos, mas tinham outros pecados, principalmente de contra Jesus Cristo, sabe, que se achavam mais do que os outros, mais até do que Deus eles se achavam. Então, isso fica um exemplo. Os cobradores de impostos e prostitutas estavam entrando na frente deles no reino do céu do que eles, por causa do perdão e do arrependimento. Os cobradores de impostos estão entrando no céu
no céu. E Senhor, me ajude a me arrepender. Caso a pessoa pede perdão, mas não consegue se arrepender. Então ele tem que orar ao Senhor. Senhor, me ajude a me arrepender. Jesus, me ajude a me arrepender. Porque depois que a pessoa se arrepende, é a mesma coisa que perdão. A pessoa consegue se libertar e ser como Jesus Cristo, sem pecado nenhum. Então, o vídeo ficou enorme de novo, eu vou cortar em 2 vezes. E era isso o vídeo. Muito obrigada para quem assistiu o vídeo. Tem pessoas que estão assistindo, são poucas, mas estão assistindo. E eu fico muito feliz dessa palavra estar chegando às pessoas. E era isso. Muito obrigada. Tchau.